Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Adam Amancio, sou Beauty Artist e especialista em colorimetria. Tô aqui para ajudar você que é cabeleireiro, que está começando agora nessa carreira e carrega com você muitas dúvidas, e para você que já é cabeleireiro e ainda tem várias dúvidas sobre como entregar a cor perfeita. É nesse ponto que a gente vai chegar. O vídeo de hoje eu vou falar sobre teste de mecha. A gente vai conversar um pouquinho sobre a importância de se fazer o teste de mecha. Lembrando que o teste de mecha ele pode ser feito tanto para cliente que vai fazer uma nova cor ou para uma cliente que vai fazer tipo um alisamento também, tá? Hoje nós vamos focar no teste de mecha para quem vai fazer cor, tá bom? Então por que aplicar o teste de mecha, né, gente? Qual que é a intenção de aplicar o teste de mecha? Só para realmente identificar, gente, o verdadeiro estado daquele cabelo, tá? Você vai identificar no teste de mecha realmente o que tem naquele cabelo. Quanto tempo você vai precisar para obter uma nova cor? Quais os produtos ideais que você vai usar para obter o resultado que você quer, tá? Muitos profissionais ainda não têm essa visualização da importância do teste de mecha, tá? Na minha opinião, isso acaba influenciando diretamente no seu resultado, tá certo? Porque o que acontece? Quando você não faz o teste de mecha, você vai muito pelo achômetro, sabe? Pela linhagem de que assim, o que o cabelo me revelar, eu vou criar em cima do que o cabelo me revelar. Porém, nem sempre o que o cabelo te revela é a melhor opção, tá? E aí quando você faz um teste de mecha, quando você aplica o teste de mecha nesse cabelo, você consegue já identificar de cara qual a melhor saída que você vai ter naquele cabelo, tá? Lembrando sempre, eu sempre tento falar isso nos vídeos, cada cabelo tem uma proposta, tá? Cada cabelo que sentar na sua cadeira aí, no seu salão, enfim, aonde você estiver, cada cabelo traz consigo a própria história, tá, gente? Isso é muito real. Cada cabelo vai te revelar algo, né? Pode ser que eu tô com duas clientes, isso é um exemplo, tá? Eu tô com duas clientes. No teste de mecha que eu faço em uma, eu consigo atingir o resultado que ela quer. Na outra, eu já não consigo. Apesar de ter anamneses ali, né? Iguais, tá certo? Então, o que acontece? O teste de mecha, ele precisa ser feito em qualquer cabelo que for trocar de cor. Principalmente os cabelos que a gente vai clarear, tá? Que é, assim, o desafio maior para todo mundo, tá? Infelizmente, eu ouço muito de alguns profissionais que o importante é entregar a cor e esquecem um pouco da relação de saúde que tem que ter, né? Quando se fala de cabelo e de cor, tá? Por que eu tô falando isso? Simplesmente porque assim, quando você entrega um cabelo com uma cor perfeita e saudável, esse resultado, ele fica ainda mais satisfatório, tá? E por que você acaba não entregando, né, essa cor perfeita, tão perfeita? Sabe aquela coisinha assim, nossa, ficou legal, mas poderia ter ficado melhor ainda? Talvez seja porque você não tá pensando num todo, você só tá pensando em entregar a cor, né? Entregar aquela cor que seja bacana, que seja bonita, que aos seus olhos está legal, tá bom? Então o teste de mecha, ele vai influenciar em muito nisso. Por quê? Porque você vai pegar ali a mecha, vai fazer o teste de mecha e vai identificar qual é o melhor caminho para se tomar mediante aquilo que está nas suas mãos, tá bom? Vamos lá. Outra coisa importante é o tempo necessário, né? Eu vejo muitos profissionais errando aí quando se fala sobre o tempo. Por exemplo, você aplica um pó descolorante e você deixa lá, né? Você deixa agindo lá. Quando na verdade não é bem isso que tem que acontecer. Na verdade, você tem que aplicar ali o produto e esse produto ele tem um tempo de ação, tá? Acontece muito isso quando a agenda tá cheia, né? Quando tem vários clientes, o profissional tá ali naquela correria, atendendo várias pessoas ao mesmo tempo. Infelizmente acaba acontecendo isso. Mas o ideal é você identificar naquela cliente o tempo necessário. Isso você vai identificar, sim, no teste de mecha. O teste de mecha vai te indicar ali qual o tempo, né, necessário que você precisa para conseguir esse resultado perfeito, esse resultado ideal, tá bom? Os maiores erros de quem não aplica, né, o teste de mecha é não atingir realmente o tom desejado, né, o resultado desejado.
Eu tenho certeza que você já passou por alguma situação parecida ou já viu alguém próximo passar, que aplica ali o produto e aí parte da mecha chega naquele resultado, mas o resto não chega naquele resultado. Normalmente o que acontece? Raiz chega no resultado que você quer, comprimento e ponta não chega no resultado que você quer. E isso é resultado de não ter feito um teste de mecha anterior. Tá? Se você tivesse feito o teste de mecha, você já entenderia que aquele cabelo ele não ia atingir esse nível de clareamento, né? Falando de clareamento, esse nível de clareamento de comprimento e ponta, tá? E aí o que acontece muito? O profissional tá ali no processo, durante o processo de coloração, principalmente os profissionais que estão iniciando na carreira, que tem aquela coisa de eu preciso entregar resultado. Calma, tá? Você precisa entregar resultado, mas você também precisa entregar profissionalismo, tá? Então, não vai misturar uma coisa com a outra. Se o cabelo não permite chegar nesse tom hoje, isso não quer dizer que você não é profissional o suficiente. Isso quer dizer que o cabelo não permite, tá? Mas que você consegue chegar em um determinado ponto, com tratamento e tudo mais, beleza? Mas olha só, vamos lá. Eu tenho certeza que alguém perto de você, próximo de você, durante esse tempo aí que você está estudando ou que você já é profissional, você deve ter percebido, se não aconteceu com você, aconteceu com alguém próximo, que a cliente chega, quer clarear o cabelo e aí já acontece um erro fatal, que é, a gente vai conseguir clarear o seu cabelo, a cliente está com o cabelo escuro e a gente vai conseguir entregar o seu cabelo super loiro. Gente, não, por favor, não prometam muito a mais para sua cliente. Prometa realmente o que você olha e fala assim, realmente eu consigo isso. Porque se você entregar mais, super satisfatório, super legal. Mas se você promete demais e não entrega, aí o negócio fica muito chato para você, profissional, tá bom? Então, a cliente chega com o cabelo escuro e aí o profissional com pouca experiência quer agradar a cliente e fala para ela que ela vai conseguir aquele tom de loiro que ela tá mostrando na foto ali no celular dela. E aí começa, sem fazer teste de mecha, começa ali a fazer toda a aplicação do pó descolorante, usa um oxidante de alta volumagem, porque na cabeça dele, se ele usar um oxidante de alta volumagem, ele vai conseguir realmente entregar aquela cor. Não é isso que acontece. E aí, vamos lá, vamos fazer essa cabeça toda. E aí o que acontece? O processo vai dando andamento, vai continuando e a cor vai revelando. E, gente, é química, né? É química. Assim como tinta não clareia tinta, o pó descolorante não faz milagre, né? Na maioria das vezes o pó descolorante ele descolora e aí a gente consegue atingir um tom até 7 tons, né, de clareamento. A maioria dos pós. Mas aí o que acontece? Você olha e você fala assim, não, eu vou conseguir, só que você esquece do que já está ali naquela fibra capilar. Você esquece que já teve coloração, você esquece que tem alisamento, você esquece que esse cabelo não é cuidado da forma ideal e correta para aguentar todo esse processo. E aí o que acontece? Você tem na fibra, na raiz, né? Até um meio do cabelo, vamos se dizer assim, nesse exemplo, até o meio do cabelo você tem aí uma altura de tom legal, tá indo bem, porque não tem pigmento, ou se tem pigmento, tem uma quantidade menor de pigmento, e aí de comprimento à ponta fica aquele avermelhado que não sai de jeito nenhum. E aí o profissional que não tá muito habituado, que não tem essa experiência em colorimetria, que não entende muito bem, qual que é a linha de pensamento? Eu vou aplicar mais produto. Eu vou aplicar agora um oxidante de 40 volumes. Não é bem assim que funciona, né, gente? Não vai conseguir, porque a fibra capilar ela não vai aguentar todo esse processo. E aí o que acontece? Você acaba não entregando o resultado perfeito e o resultado que você prometeu para sua cliente. Isso faz com que ela não volte para sua cadeira, com certeza, tá? Quando isso não acontece, acontece algo bem pior, gente, que é você entrega o resultado para sua cliente, só que essa cliente ela vai lavar o cabelo dela em casa e o cabelo dela vai estar detonado. E aí o que acontece? A sua cliente também não volta. Você entregou o resultado para ela, mas esse resultado não é perfeito, né? O resultado perfeito é quando você entrega o cabelo para a cliente lava em casa e ela mantém esse cabelo e volta para sua cadeira de novo e você faz outro procedimento e assim você conquista essa cliente aí por vários anos, né? Então, quando você coloca na sua cabeça que a entrega de resultado é só você atingir a cor naquele momento, você tá pensando muito errado. Tome cuidado com isso, tá? E se você tivesse feito o teste de mecha
antes de fazer esse procedimento, tenho certeza que a sua linhagem de raciocínio seria outra. Por exemplo, olha, a gente não vai conseguir entregar esse resultado deste loiro agora, neste momento. Mas a gente vai conseguir clarear pelo menos uns 2 tons do seu cabelo. Você vai agora entrar aí pro time das morenas iluminadas, por exemplo, e aí você vai conseguir clareando esse cabelo aos poucos, gradativamente. E a gente vai cuidando desse cabelo e daqui 3 meses a gente vai refazer e a gente vai conseguir um tom mais claro e assim a gente vai clareando os seus fios, mas os seus fios vão ficar super saudáveis. Eu tenho certeza que essa cliente vai te agradecer por isso. E é por isso que eu falo que o teste de mecha, gente, ele salva o cabelo da cliente. Olha o poder que tem isso, tá? É você realmente ter ali 10, 15 minutos de tempo em algum momento da sua semana para fazer um teste de mecha para depois trabalhar esse cabelo com mais facilidade, tá bom? Vamos lá. Outra coisa que influencia muito no teste de mecha é a escolha do produto, né, gente? Por exemplo, hoje eu tenho 11 anos aí de carreira, né, de profissão. Então, hoje eu tenho um olhar clínico, um olhar como profissional que me facilita entender muitas coisas. Por exemplo, se eu olho para um cabelo, eu consigo identificar ali, né, no tato, observando o couro cabeludo, a estrutura do fio, a densidade, eu consigo entender mais ou menos o que foi passado nesse cabelo, o que foi usado nesse cabelo, se tem tonalizante, se não tem, se tem coloração, se esse cabelo já passou por algum processo de descoloração anteriormente, se tem um alisamento. Mas quem não tem ainda essa facilidade, que está desenvolvendo, que isso se desenvolve com o tempo, o que acontece? Na maioria das vezes, a escolha do produto às vezes é errada, tá? Então o teste de mecha ele vai identificar isso pra gente. Não é todo cabelo que eu preciso trabalhar com 30 volumes numa descoloração, por exemplo, tá? Eu posso trabalhar um cabelo com 10 volumes, que eu vou ter aí um resultado muito mais uniforme quando eu tô falando, por exemplo, de uma decapagem, do que trabalhar com um oxidante maior, e aí eu vou ter um nível muito desconcentrado de tons numa mecha só. Deu pra entender? Então, é errado pensar, por exemplo, que eu vou usar o X de 30 e de 40 porque são os oxidantes que vai me entregar o melhor resultado. Será? Talvez não. Talvez porque você quer naquele momento, em cima dessa proposta que você vai estar trabalhando, um oxidante de 10 vai te dar um resultado muito melhor, tá? E aonde você vai definir isso? No teste de mecha. Como assim, Adam? Eu vou descobrir isso no teste de mecha. Sim. Sabe por quê? Quando a gente vai criar o teste de mecha, quando a gente vai fazer o teste de mecha, a gente vai pegar mechas do cabelo. Eu vou explicar melhor pra vocês. A gente vai pegar mechas do cabelo e vai colocar essa mecha num potencial maior possível para entender o que ela vai me responder, tá? E o cabelo fala com a gente, tá, gente? Eu costumo falar dentro de sala de aula que o cabelo, ele conversa com o profissional, tá? Só que nós profissionais, nós temos que entender essa linguagem do cabelo. Então, num teste de mecha, por exemplo, eu vou fazer o teste de mecha, eu vou expor esse cabelo, tá? Num nível alto. E aí, esse cabelo, ele vai me responder. Qual que vai ser a resposta dele? Ele vai me responder com tons. Por exemplo, na ponta, a ponta tá extremamente porosa, então eu tenho uma abertura espetacular. Eu coloquei ali o pó descolorante e aí essa ponta ela já começou a ficar mais elástica, mais emborrachada. Mas o comprimento, acontece muito isso. O comprimento, eu tenho ali um nível, né, de depósito de pigmentos anteriores escuros que ele não vai sair, tá? Então, qual que é a melhor opção para trabalhar neste ponto? É o teste de mecha conversando com o profissional, mostrando para o profissional o que tem ali naquela fibra. Eu tenho uma fibra que está com alisamento, por exemplo. Só que a cliente, ela não falou pra você. Por algum motivo, ela não falou pra você que ela tem um alisamento ali. Então, o teste de mecha, ele vai te contar isso, tá? Calma aí. Eu apliquei o pó descolorante aqui num nível muito alto e essa mecha, essa mecha já está emborrachada. O que tem aqui, né? O cabelo vai te posicionar sobre isso. Eu não posso trabalhar nessa linhagem. Eu tenho que trabalhar numa linhagem mais tranquila. Gente, por experiência própria, tá? Eu já tive cabelos que eu fiz teste de mecha e que a cliente teve que esperar mais de 6 meses
para conseguir fazer um moreno iluminado. Porque ela tinha usado um produto extremamente oposto em relação à cor, né? Não era compatível de jeito nenhum. Então a gente teve que fazer todo um trabalho durante esses 6 meses para conseguir aplicar um moreno iluminado. E eu posso falar para vocês, o moreno iluminado é daqueles bem sutis, tá? Então assim, se eu olho pro cabelo da cliente e ela fala, eu passo escuro. E aí, ao meu olhar, eu falo, mas se eu usar um AX de 40 volumes, eu acho que eu consigo aí fazer um reflexo legal, acho que dá uma nuance bacana. E aí eu aplico isso tudo no cabelo dela, o que acontece? Eu tenho um corte químico na hora, tá? Então, o teste de mecha, ele é importante em várias situações, tá? Por isso que eu falo pra vocês, eu falo pras alunas também dentro de sala de aula, gente, teste de mecha. Teste de mecha ele tem que ser feito antes do procedimento. Então, se eu tenho um procedimento no sábado, essa cliente vai vir até o meu espaço, vai vir até o local que eu vou fazer esse procedimento dias antes, 3 dias antes, 1 semana antes, tá? Pra gente fazer esse teste de mecha, para identificar o tempo que nós vamos trabalhar nesse cabelo, o formato que vai ser trabalhado, como vai ser trabalhado, e aí a gente faz todo o procedimento, tá? Mas não passou no teste de mecha. Eu vou perder essa cliente? Claro que não. A gente vai desenhar, vai escrever para ela qual vai ser o processo, tá? Coloquem para cliente de vocês, gente, que é um processo. Não é simplesmente, eu vou fazer mecha hoje. Não é assim que funciona. Mas isso todo mundo sabe. Não sabe, gente. Tem cliente que não tem essa ideia formada. Tem cliente que acha que é chegar dentro do salão e fazer o cabelo dela loiro, platinado, lindo, maravilhoso. Não é assim. Nós estamos mexendo com pigmentos, nós estamos falando de textura, nós estamos falando de fibra capilar, né? Então tudo que foi feito nesse cabelo vai reagir quando eu for clarear, tá bom? Bom, o teste de mecha, gente, ele deve ser feito em qualquer situação, tá? De nova cor, né? E de primeiro atendimento. Por que eu falo primeiro atendimento? Porque quando você já tem uma cliente que tá ali, ela é frequente no seu espaço, por exemplo, eu tenho um cliente que tá comigo há 8 anos, não faz o cabelo fora do meu salão, só faz comigo, né? Só faz dentro do meu salão. Então eu sei o que ela usa. Eu sei o shampoo que ela usa em casa, eu sei quais os tratamentos que ela faz. Eu já tenho uma intimidade com essa cliente. Então, eu consigo ter uma ideia muito melhor do que pode ser feito e do que não pode em cima dessa cliente. Agora, quando ela vai mudar de cor, o ideal é fazer um teste de mecha, tá? Mas em todas? Não. Se você sabe que a sua cliente que tá ali toda semana ou que tá ali todo mês, você sabe tudo o que ela usa e você tem estrutura e você tem confiança suficiente que dá para fazer um procedimento no cabelo dela sem danificar a fibra e vai entregar a cor perfeita, tá tudo certo. Agora, no primeiro atendimento, ou se for uma mudança de cor muito drástica, o ideal é fazer teste de mecha, tá? No primeiro atendimento, excepcional. Por quê? Essa cliente, ela às vezes não fala tudo que ela usou nesse cabelo, tá bom? Normalmente, quando é o primeiro atendimento, o ideal é que seja feito o teste de mecha para identificar realmente a textura do fio e o que pode ser feito, né? Muitas vezes, a cliente não fala, né? Vocês já passaram por isso? Muitas vezes, gente, a cliente não fala o que ela usou no cabelo dela, tá? Por vários motivos, tá? Às vezes, a cliente tem vergonha de falar o que ela já fez no cabelo dela, tá? Acontece muito isso. Eu não faço alisamento, eu não faço cor, nananana. E aí a hora que você começa a bater um papo ali com ela, ver a textura do cabelo e tal, você começa a perceber que não, tem alisamento aqui sim. Tem algum tonalizante aqui nessa fibra sim, tá? E às vezes na conversa a gente consegue tirar da cliente, nem sempre, tá? Outra coisa que acontece muito e que o teste de mecha ele vai te entregar de bandeja. A cliente, ela não tem noção, lembra disso, isso é muito importante. A nossa cliente, ela não é obrigada a entender de colorimetria. Quem tem que entender de colorimetria somos nós, profissionais. Então, para cliente que usa ali uma cor mais escura no cabelo, principalmente quando usa tonalizante, para ela é inofensivo um tonalizante.
ela usa o tonalizante há 2 anos, tá? Usou 2 anos seguidos tonalizante mais escuro. Vamos colocar aí que ela usa sempre um 4, porque é a cor natural dela, tal. E ela sempre usa o 4, tá? Como tonalizante. Pra ela, na cabeça dela, porque é o que o marketing, né, vende para as pessoas, é o quê? Eu uso tonalizante. Tonalizante é inofensivo, mas tonalizante tem depósito direto de pigmento. E esse pigmento ele fica na fibra. Mas não sai? Não. Então o que acontece? Acontece muito isso. Esse caso, assim, é campeão, tá? Mas faz 1 ano que eu não passo mais tonalizante. Mas o cabelo da sua cliente não é um cabelo curto, é um cabelo longo. O que acontece? Aquele tonalizante ele está na fibra capilar dessa cliente mesmo depois de 1 ano, tá? Só para vocês terem uma ideia, um cabelo ele cresce em média 1 ano. Se eu raspar o meu cabelo hoje e deixar ele crescer a partir de agora, em 1 ano ele vai estar mais ou menos nessa altura aqui, tá? Em 2 anos ele vai estar mais ou menos aqui, ó, na parte do ombro, talvez um pouquinho abaixo ou um pouquinho acima, depende aí da pessoa, tá? Então o que acontece? Essa cliente ela não tem o cabelo curto, ela tem um cabelo longo. Então esse pigmento que ela passou há 1 ano atrás, ele ainda está no cabelo dela. Mas ela não faz ideia que isso está acontecendo, tá? Pra ela parou de passar, ela não tem mais pigmento no cabelo. E aí o que acontece? Você não vai e faz o teste de mecha. Você vai conseguir atingir um tom legal na raiz e na parte que não tem tonalizante. Aonde tem tonalizante, até as pontas, ele não vai clarear, tá? Ele vai emborrachar, ele vai ficar avermelhado, no máximo ele vai chegar no laranja e você não vai conseguir ter um resultado legal com esse cabelo se você não faz um teste de mecha, tá? Mas é culpa da cliente, a cliente não tá me falando. Presta atenção, profissional. A cliente, ela não é obrigada a entender sobre colorimetria, tá? Por isso que eu falo pra vocês que o teste de mecha é sim importante, porque é o teste de mecha que vai dizer pra nós o que tem naquela fibra realmente, tá? Então o que acontece? A cliente, pra ela, aquele tonalizante não faz mais sentido. Eu não tenho... eu não uso mais... Diálogo que vocês provavelmente já ouviram aí. Eu não uso mais tonalizante, faz 1 ano que eu não passo. Gente, 1 ano... Falando de cabelo longo, sem corte, tá? Falando de um cabelo longo, de uma fibra capilar longa, 1 ano não é nada, tá? 1 ano não é nada. 2 anos não é muita coisa, tá? Quando a gente vai trabalhar com cor, tudo isso influencia, ok? Mas você tem alisamento? Não tenho alisamento. Tá. Mas o que você já fez no seu cabelo? Começa aquelas perguntas, né? Eu fiz uma escova progressiva sem formol. Quanto tempo? 6 meses. De novo, gente, pra ela, 6 meses é um tempo absurdo ela ficar sem fazer um procedimento de progressiva sem formol ainda. Cuidado, hein? Sem formol. E aí o que acontece? Na cabeça dela, ela vai conseguir atingir o resultado que ela quer. Mas na verdade não é isso, tá? Na maioria das vezes as escovas, eu vou falar sobre a sem formol, tá? A gente vai falar sobre alisamentos num próximo vídeo. Mas eu tô dando aqui o exemplo da sem formal porque a sem formal, infelizmente, ela traz muito problema em relação à cor, tá? Então, 6 meses sem aquela progressiva sem formal, tá ali ainda. O que é 6 meses em crescimento de cabelo? Não é muita coisa, concorda? Então, o que acontece? Quando você aplica o pó descolorante, você pode ter quase certeza que aquele procedimento que ela fez 6 meses atrás, ele vai reagir a essa química do pó descolorante. Como que ele vai reagir? Quebrando, deixando elástico, emborrachado, e aí você não consegue atingir a cor e não consegue deixar uma estrutura saudável. Tem que ter muito cuidado. Mas dá pra trabalhar um cabelo assim? Dá pra trabalhar, tá? Eu costumo dizer que qualquer cabelo dá pra trabalhar. O que não dá é entregar o resultado que a pessoa quer naquele momento, mas dá pra trabalhar. É um processo. Lembra o que eu falei? Tudo é um processo, né? A gente vai fazendo um processo de cada vez e vai atingindo o melhor resultado. Tem cliente que a gente consegue entregar o melhor resultado na primeira vez? Tem. Só que são poucas, tá? E eu tô sendo bem sincero aqui com vocês, porque aqui é um papo de profissional para profissional, tá certo? Vamos lá, vamos continuar então sobre aqui o teste de mecha, né? O teste de mecha, gente, ele deve ser feito
com os fios mais expostos, tá? O que seriam os fios mais expostos? Os mais expostos, os de cima. Por que os fios de cima eles são mais expostos? Porque eles são mais aparentes. Então, você vai passar um creme, qual que é? A cliente vai passar um creme, qualquer pessoa, né? Vai lavar o cabelo, por exemplo. Qual o primeiro ponto que ela vai lavar o cabelo? Onde que vai a primeira entrada de produto? Em cima, né? O sol, em cima. A água do chuveiro, em cima. Então, qual que é o ponto principal, né? O primeiro ponto do nosso cabelo que recebe aí as primeiras agressões? A parte de cima, tá? Ada, mas eu vou pegar os fios de cima para fazer um teste? O que normalmente eu faço, gente? Eu costumo pegar 3 pontos de teste de mecha. Quando eu não pego 3, eu pego 4 pontos. Por quê? Eu pego de 3 a 4 pontos para entender realmente como que tá essa fibra em determinados pontos da cabeça. Eu já devo ter falado em algum vídeo, mas eu vou repetir. Não é porque o cabelo tá na mesma cabeça e é da mesma pessoa que a fibra é igual, tá? Então pode ser que nesse ponto da minha cabeça eu tenho uma fibra capilar, nesse ponto ela pode ser diferente, ela pode reagir diferente. Lembrando que nós estamos falando de química, tá? Então, não leve em consideração, é o mesmo cabelo, é a mesma pessoa. Calma aí, vamos fazer um teste de mecha pra gente identificar isso, tá? Vocês já devem ter percebido aí no dia a dia de vocês que tem cliente que tem uma estrutura de cabelo nessa região e nessa região central tem uma outra estrutura de cabelo, por exemplo, tá? Então tomem cuidado. Então vamos lá. Normalmente eu separo essa parte aqui de cima, né? Do cabelo da cliente e pego uma mechinha desse lado, uma mechinha desse lado e quando eu acho necessário eu pego 2 atrás, tá? Uma um pouquinho mais pra cima e uma um pouquinho mais abaixo. E aí eu aplico o mesmo produto, a mesma mistura. Quando eu tenho a necessidade de fazer um cabelo naquele momento, naquela hora, e eu quero entender como esse cabelo vai reagir com 2 fórmulas de produto, então eu coloco nas mechas, eu pego mais mechas, né? E assim, consequentemente, eu tenho 2 testes ali com 2 produtos. Mas normalmente eu faço somente com um produto. E eu faço com um produto de maior exposição. Então, se eu vou clarear um cabelo, eu vou pegar um pó descolorante mais uma OX de 40 volumes. Nossa, mas você vai usar o OX de 40 volumes? Sim. A OX de 40 volumes, ela é a maior, né, em volumagem. Então, ela vai expor maior essa fibra. Então, eu consigo identificar melhor até que ponto esse cabelo me permite, tá? Por exemplo, vocês podem estar se perguntando aí, mas se você colocar um OX de 40 volumes e esse cabelo não aguentar, não quer dizer que ele não vai aguentar com uma de 20. Correto. Mas eu vou entender que com o OX de 40 volumes, até que ponto esse cabelo foi? Como que ele reagiu? Ele me entregou o tom que eu queria ou não? Tá? Por isso que eu já vou no máximo. Lembrando, é um teste de mecha. Eu não vou pegar uma OX de 40 e vou aplicar no cabelo todo. Jamais. Mas no teste de mecha eu posso fazer isso. Porque eu vou ter ali o resultado da maior volumagem que eu tenho disponível para mim. Então, basicamente, o que acontece, gente? No teste de mecha, se eu coloquei ali uma OX de 40 volumes e esse cabelo ele ficou muito danificado, eu já sei que a OX de 40 não vai rolar, né? Talvez uma de 30 também não role, então eu tenho que trabalhar ali entre 10 volumes e 20 volumes. Aí vai da experiência, aí vai do tato na mecha, aí vai de entender realmente como tá essa estrutura capilar, tá bom? Mas, por outro lado, se eu conseguir esse resultado muito legal com uma OX de 40 volumes, isso quer dizer que eu posso trabalhar tranquilamente nessa fibra capilar com 20, com 30 e, se necessário, com 40 volumes também, tá bom? Então, sempre usem como parâmetro expor essa fibra capilar o máximo que vocês puderem no teste de mecha para vocês entenderem o que essa fibra vai contar para vocês. Combinado? Olha, gente, o ideal de teste de mecha, como eu já disse, é fazer ele uns dias antes, né? Por quê? Alguns profissionais até fazem no dia. Só que o que acontece? Para você fazer o teste de mecha, você precisa de um pouco de tempo. Você vai precisar de pelo menos aí, no mínimo, uns 40 minutos, uma meia horinha, para vocês entenderem o que esse cabelo vai proporcionar para você. A não ser que
Quando você aplica o teste de mecha, o cabelo já responde negativamente logo de cara, aí você não vai gastar todo esse tempo. Mas normalmente a gente gasta aí de 20 até uns 40 minutos para fazer um teste de mecha. Eu prefiro fazer o teste de mecha antes do procedimento, tá? Antes do procedimento eu digo, tipo, dias antes, ok? Para entender melhor e não ficar com aquela correria, tá? Porque às vezes a cliente vem para fazer o procedimento, aí você vai fazer um teste de mecha, fica ali, sei lá, 30 minutos aguardando o teste de mecha, depois você começa o processo, tá? E também para a cliente entender qual é o resultado você, profissional, vai conseguir entregar para ela. Isso é muito, muito, muito legal. A cliente se sente, assim, muito mais segura, tá? Por quê? Porque você está mostrando ali o que o cabelo dela está respondendo, né, em relação ao produto que você aplicou. Então isso é muito legal, tá? Outra coisa muito importante é que, gente, profissionais, fazer o teste de mecha, isso não te deixa menos profissional, tá? Fazer o teste de mecha não quer dizer que você não tem segurança para aplicar a técnica que você vai usar. Eu não faço o teste, eu já ouvi isso, tá? Eu não faço o teste de mecha porque, minha cliente vai achar que eu não sei fazer aí o procedimento que eu vou fazer. Tá errado pensar assim, não pense assim, tá? Se você pensou assim até hoje, vamos começar a mudar. Porque o teste de mecha é sim uma técnica super profissional, tá? Grandes profissionais, grandes nomes do mercado da beleza trabalham com teste de mecha. Principalmente quem trabalha com loiros, tá? Eu vejo muito que quando a gente começa a trabalhar na área de cabelo, que começa a fazer cor, que começa a trabalhar com cor, o nosso foco principal é criar loiros, né? Fazer loiros, aqueles loiros lindos, maravilhosos, claros e bonitos. Mas para você criar esse loiro tem uma série de coisas, uma série de quesitos aí que eles têm que ser levados em consideração, tá? Um deles é o teste de mecha. Se você parar para observar grandes nomes da área que assinam loiros incríveis, que ditam tendência de loiros, eles fazem teste de mecha. Grandes profissionais de fora do Brasil, eles usam teste de mecha. Portanto, o uso de teste de mecha não vai te deixar menos profissional. Pelo contrário, vai te deixar ainda mais profissional e a entrega do seu resultado vai ser muito melhor. Tá? Acredita nisso que eu tô te falando. Mas e se for uma morena iluminada? Eu preciso fazer teste de mecha? O que vocês acham? Precisa ou não fazer um teste de mecha se for uma morena iluminada? Precisa. E eu vou te falar o porquê. As morenas iluminadas, elas vêm ganhando espaço, né? Com essa questão dos brancos vir com força total. Tem muita gente querendo sair da coloração, né? Querendo sair daquela coisa de que ter que colorir o cabelo todo mês e tudo mais. E aí, com isso, as morenas iluminadas foram ganhando mais espaço. Tem um outro ponto também que faz com que as morenas iluminadas ganhem espaço. Antigamente, só se via loiras, né? Então só tinha muitas loiras, cabelos muito claros, cabelos extremamente claros, os loiros beges, os loiros dourados, enfim, os loiros platinados e tudo mais. Com a evolução do mercado cosmético, as morenas iluminadas começaram a aparecer. E aí todo mundo começou a perceber que você não precisa ser loira para clarear o cabelo, mas você pode ser iluminada. Só que daí tem um porém, né, gente? Porque tem vários tons de moreno iluminado. Eu vou até gravar um vídeo sobre isso também, sobre as variações do moreno iluminado. Você pode fazer morena iluminada dourada, você pode fazer morena iluminada avermelhada, em tons de mel, você pode misturar os tons, você pode fazer morena iluminada claro, um escuro, um médio, enfim, tem uma infinidade, né? E engana-se quem acha que fazer moreno iluminado é fácil e você consegue atingir o tom que você quer. Não, tem muitos erros. E sabe o que vai te ajudar a não errar? Teste de mecha. Teste de mecha. Por quê? Gente, de novo, teste de mecha, ele vai te contar o que tem naquele cabelo. Normalmente, quando não se é cabelo natural, a gente tá falando sobre cor aqui, né? Então, quando não se é cabelo natural, normalmente quem opta por fazer morena iluminada tem excesso de pigmento no cabelo. O que é o excesso de pigmento no cabelo? Coloração, tá? Coloração. Eu atendi uma cliente há alguns dias atrás, e eu tive que fazer um teste de mecha, né, no cabelo dela,
Olhando assim o cabelo dela, eu falei assim, eu acho que eu consigo dar uma nuance interessante, mas eu vou aplicar o teste de mecha, como eu sempre faço. Não deu. Por que que não deu? Porque ela sempre usou coloração nesse cabelo, coloração escura. Gente, nada fazia clarear aquele cabelo, tá? Eu consegui um clareamento interessante da raiz, uns 5 dedos da raiz mais ou menos, e depois esse cabelo ele não saiu daquilo ali, tá? Se eu tivesse aplicado toda a técnica de morena iluminada que eu tava pensando pra ela de cara, sem fazer teste de mecha, sem nada, o que ia acontecer? Eu não ia ter o resultado que eu queria. Pelo contrário, eu ia ter um resultado totalmente oposto. Por quê? Comprimento e ponta não abriu, não ficou nem avermelhado. Porque o excesso de pigmento, de coloração, tá assim, extremamente alto, tá? Então, a gente se engana muito nesse quesito morena iluminada. Eu já vi profissional falando que é super fácil fazer morena iluminada. Não é bem assim, tá? Dependendo do tom do morena iluminado que essa sua cliente quer, você não consegue entregar, tá? Nesse caso, por exemplo, se eu chegasse pra ela e falasse, não, a gente vai conseguir entregar esse moreno iluminado pra você, o que que eu tinha gerado na cabeça dela? Vou sair daqui com um cabelo super diferente. Ela tinha entrado no meu Instagram, ela já tinha visto algumas fotos, ela tinha me mandado, eu quero assim, eu acho esse bonito, acho aquele bonito. Eu falei, muito legal, mas a gente só vai conseguir falar pra você realmente que esse cabelo vai chegar nesse resultado, ou num resultado próximo a isso, a partir do teste de mecha. E quando eu fiz o teste de mecha e mostrei pra ela aquilo, tá? Que isso é importante. Eu mostrei pra ela o resultado daquele teste de mecha. Olha, eu tô usando isso, isso e isso, tá? Falei o produto que eu tava usando. Nós vamos deixar tanto tempo e a gente vai acompanhando todo esse processo. E ela foi acompanhando junto comigo. É super importante, gente, vocês contarem pra cliente de vocês o que vocês estão fazendo no cabelo dela, tá? A cliente gosta disso, a cliente gosta de entender o que tá rolando ali, tá? E isso gera mais confiança nela. Quando eu mostrei pra ela, ela ficou assim, ela falou assim, eu nunca imaginei isso. Nunca imaginei. Porque todo mundo acha que se colocar ali um pó descolorante com um oxidante de 40, de 30 volumes, aplicar no cabelo, você vai clarear o cabelo. E não é bem assim, gente. Tá? Não é bem assim. Já pensou se essa cliente chega pra mim e fala assim, eu quero ficar loira? E eu olho pra ela e falo assim, não, a gente vai conseguir, você vai conseguir ficar loira hoje. Já pensou? Olha só o BO que ia acontecer nesse cabelo, tá? Então, qual que é o caminho para essa cliente especial, tá? Eu criei uma coloração para ela mais clara, um tom mais claro do que ela usava e a gente começou a trabalhar um corte nesse cabelo. Nós vamos demorar no mínimo aí uns 8 meses a 1 ano pra gente conseguir fazer uma iluminação nesse cabelo dela. Mas, sabe qual que é a diferença? Ela entendeu esse processo. Isso é importante. E por que que ela entendeu? Porque eu mostrei pra ela a diferença de fazer um teste de mecha, tá? Eu mostrei pra ela o resultado desse teste de mecha. Eu expliquei pra ela esse processo, o porquê, né? Isso é importante. Tem muito profissional aí que não leva isso em consideração, tá? Então, coloca isso em prática. De verdade, você profissional que tá assistindo esse vídeo aqui, coloque isso em prática, começa a entender que criar o teste de mecha vai te dar mais segurança para trabalhar em cima de qualquer cabelo. Principalmente você que tem medo da entrega do resultado. Quando a gente começa nessa área de cor, quando a gente não tem muita prática, né, nessa questão de cor, o que acontece? A cliente senta na cadeira, tem duas opções. Ou você vai no óbvio, sempre vai no óbvio, e aí você acaba não tendo aquela cliente por muito tempo, porque vai chegar uma hora que ela não vai querer o óbvio, ela quer algo diferente, ainda mais hoje em dia. Ela quer algo pra ela quer algo especialmente criado pra ela, né? Ou você vai na receita pronta, que nem sempre dá certo, ou infelizmente você vai acabar indo pra um caminho que esse cabelo vai ter corte químico, esse cabelo vai cair, e esse resultado não vai vir, tá? Então, coloque isso pra vocês. Eu vou testar o cabelo das minhas clientes de cor. Como que você faz isso? A cliente vai chegar pra você pra marcar uma cor. Eu quero marcar uma cor. O que você tá pensando em fazer? Qual que é a sua ideia?
qual que é a sua referência, tá? Conversa com a sua cliente, bate um papo com ela. Esse é o primeiro ponto, que eu já falei em vídeo isso, hein? Depois disso, gente, depois desse ponto, tá? Você vai marcar um teste de mecha com ela, ok? Eu devo cobrar o teste de mecha? Depende de você, tá? Depende de você. O teste de mecha você leva tempo, você tem custo de produto. Então, assim, tem muitos profissionais que optam por cobrar um valor simbólico, tá? Então, você vai ali, vai fazer o teste de mecha na sua cliente, vai usar o produto que você, que você tem disponível, vai testar o cabelo da sua cliente e beleza, ela vai embora e aí você vai marcar uma nova data para ela vir até o seu salão e fazer todo o procedimento. Tem profissionais que não cobram teste de mecha, tá? Ah, eu não vou cobrar o teste de mecha, é um trabalho que eu não vou cobrar, é opcional. Eu coloco junto no valor do procedimento, tá? Por que eu falo isso, que eu coloco junto no valor do procedimento? Porque a cliente sempre faz um procedimento comigo, tá? Como assim? Mas não passou no teste de mecha? Gente, não passou no teste de mecha, mas ela pode fazer um procedimento de tratamento. Pensem nisso, tá? Nós temos que pensar em todo esse processo. Lembra que eu falei pra vocês que é um processo? Então, não passou no teste de mecha. Vamos supor, Joana veio aqui no salão e ela fez um teste de mecha, ela não passou no teste de mecha. O que esse cabelo precisa? Qualquer cabelo precisa. Tratamento. Joana, vamos fazer um tratamento, a gente vai conseguir devolver mais força para o seu cabelo, vai devolver mais maleabilidade, mais elasticidade, a gente vai conseguir trabalhar melhor no seu cabelo na próxima vez que você vier para fazer. Pronto. Tá? Então, comigo funciona muito bem assim. Eu sempre coloco para cliente um procedimento de tratamento quando não se dá para fazer a cor. Porque o serviço de cor, ele já foi vendido. Ela já veio com a ideia de fazer a cor. Então, é um serviço que já está vendido. Você só precisa agregar serviço nisso. E aí já entra uma dica, aí de venda para você, né, profissional. Nós trabalhamos com isso, tá? Então, se eu não posso entregar para ela o serviço que ela já veio atrás de mim para eu fazer, eu vou entregar para ela um outro serviço que vai me ajudar, que é um tratamento, tá? Eu vou falar mais sobre tratamento também num próximo vídeo, para identificar para vocês quais os melhores tratamentos que a gente deve trabalhar para entregar a cor perfeita. E eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês, porque eu vejo muito resultado que a cor tá perfeita, mas a falta de tratamento não entrega o resultado perfeito. Já parou pra pensar nisso? Que às vezes você tá entregando aí o resultado com uma cor legal, mas por falta de tratamento ou por falta de finalização, o seu trabalho não tá perfeito. Pensa nisso, hein? Bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. Lembrem-se muito, teste de mecha salva cabelo. E eu posso provar isso pra vocês, tá? Teste de mecha salva cabelo. Começa a incluir o teste de mecha a partir de hoje aí na sua cadeira e você vai ter opções e vai ter trabalhos assim muito melhores. Eu tenho certeza disso, tá bom? Não se esquece de se inscrever aqui no vídeo, tá? Se inscrever aqui no canal, curte o vídeo, compartilha com algum amigo que você tem da área que pode estar precisando dessas informações, que não faz teste de mecha e talvez assistir esse vídeo aqui vai começar a pensar um pouco diferente em relação a isso. E eu espero vocês no próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários também qualquer dúvida que vocês tiverem, tá certo? Espero vocês, até a próxima. Tchau, tchau.